Boa noite, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo ao Só Ouvir. Era para ser uma oração, era para ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E hoje nós estamos aqui, povo de Deus, com a nossa live, e o povo aí vem nos acompanhando, e nós estamos engrossando esse cordão de 3 dobras e adentrando o Brasil afora, Brasil adentro, e fazendo a diferença, iluminando o nosso país em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, eu ensino vocês a colocar o diabo debaixo dos nossos pés. É isso mesmo, você coloca o diabo debaixo dos seus pés aí, aonde você está, e eu coloco o diabo debaixo dos meus pés aqui. E nós unimos a nossa fé e colocamos o diabo debaixo dos nossos pés. E não aceitamos no nome do Senhor Jesus de Nazaré, e não aceitamos de maneira nenhuma que ele vem aí, o Satanás vem aí roubando o nosso lugar, vem aí trocando de lugar com nós. Não podemos aceitar de maneira nenhuma essa injustiça que as vagabelas, as catineias e as galegas vêm aí trocando de lugar conosco. A brecha a qual Deus abriu cabe só eu, Solange, Maria de Socorro Júlio, e a brecha a qual Deus abriu para você só vai caber você, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vem comigo, vamos fazer uma oração, vamos unir a nossa fé e vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, canta lá, Idri canta le vedere senda rasse del riganda la vadaha dravanasse del riganda la daha dravanasse. Idri canta la dasse del rigo ganda la balasse del riganda la rasse. Idri rishi del canta la badasce del riga la vadasse del riganda la rasse del riganda la daha rasse del riganda la rasse. Idri rishi del 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 rishi. Ele manasce del canta le dedesce le gui gunnasse del gui gana manada la manasse. Idri canta la badasse del riganda la vadaha dramanasse del riganda la vadaha dramanasse. Idru che canta la sendere della manasse del riganda la daha della manasse. Idri canta la baffe del riganda la lasse del riganda la manaha della manasse. Idru goi gala manasse del riganda asse del riganda la badasse. Idru canta le se del riganda la badasse del riganda la badaha della manasse del riganda la badaha della manasse. Idru ganda maha nasse del riganda la lasse del riganda la lasse del riganda la dasse del riganda la da. Isce delle coi canta la badaha della manasse. A me che la badashi delle quei che la badasse delle riganda la badaha della manasse delle riganda la lasse delle riganda la badasse. I borganda la babai che calasse delle riganda la se delle riganda la dadashi delle riganda le dessi delle riganda la badasse delle riganda la badasse. I delle riganda la badaha della manasse delle riganda la badaha della manasse delle riganda la badasse delle riganda la badaha della manasse delle rigoi che la badasse. I delle canta la bassa delle riganda la badasse delle rigoi gandasse delle rigoi la badaha Idre canta la badaha la manasse, igoi galamanas, igoi guarenese, dere canta la badas, igoi canta la das, dere canta la badaha la manasce, dere coi cantales, idre coi cantales, dere bidre canta la badaha la manasce, dere canta la badaha la manas, ele bidre coi cantales, dere canta la badaha la manasce, dere riga la rasse, dere riga la badaha la manasse, idre canta la badasce, dere riga la badasse, dere riga la rasse, dere ri, ele bidre la rasse, dere canta la badaha la manasce, dere riga la daha della manassi delle ri. Idole canta la dasse delle riga della rassi delle ri, la badaha della manassi delle riga della badaha della manassi.
Idri canta la badaha dramanash, idri guigula badas, idri gui canta la sidri canta la badaha dramanas, idri shidri canta la badaha dramanash, idri canta la daha dramanas, idri igala badaha dramanas, idri canta la badaha dramanas, idri canta la badaha dramanas, idri shidri canta la badaha dramanas, idri 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 canta la dassi del re, idri cui canta la dassi del re canta la badaha dramanashi, del re canta la dassi del re canta la badaha dramanashi, del re canta la dassi del re canta la badaha dramanashi. Ele digo gananashi del cui canta la dassi del re canta la badaha dramanashi, idri canta la badaha dramanashi, del re canta la dassi del re canta la dassi, idri canta la badaha dramanashi, del re canta la badassi del re canta la badaha dramanashi, idri canta. Ele bagoi ganassi dele gandala dele shidre cantala da dala nasce dele dele gandala nasce dele digo gala barra mamas e go ganala se dele cantala da dala manasce dele go gala badata dele gandala nas ene me masse dele go cantala da se dele go canta da nishi go gala manaha dala manasce dele gandala nasce e dele cantala badata dala manasce dele gandala badata dala manasce dele gandala nasce dele gandala da dala manasce idri shidri cantala badaha dramanash idri gandala nas idri gandala nas idri gandala badaha dramanash idri shidri cantala badaha dramanash idri koi gala badaha dramanash idri gandala badaha dramanash idri shidri cantala badaha dramanash idri gandala nas idri gandala nas idri gala badaha dramanash idri alabadash idri gandala nas idri gandala nas idri gandala badaha idri gandala dramanash idri gandala nas idri dala gole balas idri gandala nas idri aladala nas idri gandala nas idri dala balas idri gandala dala balas idri gandala nas idri idala das idri cantala das idri dala balas idri gandala nas idri idala dala nas idri gandala nas idri gandala nas idri idala nas idri dala nas la nas idri cantala das idri. Pensa que eu ia desistir do primeiro obstáculo? O missionário cria versos de botão, prega o evangelho sem nenhuma confusão. Nos ensinou que no nome de Jesus nós vencemos qualquer batalha. Coça, coça, coça a canelinha. Coça, coça, coça a canelinha. Se Faraó fica aprendendo, Deus manda a praga do primogênito. Se Faraó fica aprendendo, Deus manda a praga do primogênito. Coça, coça, coça a canelinha. Obrigado, Deus, Senhor é maravilhoso. Gala Manasse, Gala Mahanasse, Gandala Lasse, Gandala, Descida Gandala Balasse, Gandala Dirishi, Cantala Lasse, Gala Mahadramanasse, e Cantala Dasse, Gandala Dahadala Manasse, Gandala Badasse, Gandala Lasse, ele Manache, Cantala Barra, Gandala, Gandala Dasse, Bigor Gandala Manasse, e Contala Basse, Gandala Balasse, Gandala Lasse, Gandala Lasse. Ele nela nasce de canta nasce de liga la da nasce de liga da nasce de liga da nasce ele canta nasce de liga nasce de ela manasse de canta lá se de liga ela manasse de liga ela manasse de liga da bahara manasse e de canta da bahara manasse de canta la badasse de canta la badasse de bigo gol manasse e de canta la badasse de canta la bahaganda la manasse de liga da badasse e ligo la manasse de canta la babasse de canta la bahagala manasse e de canta la badahagone menishi de canta la badahadra manasse de liga da badahadra manasse e go la
manasi diri cantala badassi diri cantala badahadra manasi diri cantala dassi diri bigo gala badahadra manase. Indala dashi diri babashi nala dadashi diri cantala dahandala des. Icola ganda nasa diri cantala dashi diri cantala babahagala memas. Iduro gole descende la ganda la baba ganda la de kashida de gole gana la mana handa la manas inola masten de gana mahala manas igole gana la se de ganda la baba gole mas iduro gole ganda de reshe de ganda de baba ganda la nas de ganda la handa manas iduro gole gana la nas de ganda la mahana las de gole gana iduro gole canta la badas de canta la bada hada la manas de ganda la hada la manas Iduro goi ganna la se dere ganda la da dalla si dere goi ganna la manasse e le ganda la se dere goi ganda le begre gan si de ganda le bedere ganda la da dalla manasse e goi nella se le goi ganda manasse dere canta la da se dere ganda la de shi granganas iduro goi canta la se dere canta la nasse e da manasse ten enere goi ganda se dere canta e goi ganda e si canta la si dere ganda la manasse del reganda la da hanna manasse i golgala nasse del reganda dasse del reganda dessi del golgala mahanas i dalla dasse del reganda la berri golganda la resci del reganda la dasse del reganda la dasse i golgana la manasse del golgala manasse del reganda la dasse del reganda la dasse del re i golgana la resci del reganda la hadra manasse del reganda la manasse ni golgane si golgoi canta la sidri canta ane si golgana ele bigor, igor ganassi, isergor, anassi, delegando la dasse, de regoi gananassi, delegando la dasse, delegando la dasse, então goi ganda la dasse, delegando la dasse, delegando la dasse, e la manasse delegando la dasse, la manasse delegando la dasse, igor gananassi, delegando la dasse, la manasse igor gananassi delegando la badashi delegando la badaha la manas ele bamaha la manas delegando la badashi delegando la manaha la manas e mala morte Messi bigorgane me morgone si gorgone si dalla bagone me mamashe me messe di gorgone messe e de gorgonici de gorgana se dele canta ele me reganda la dasse de reganda de bebagois cantares e de canta la dasse de bigorgana na mananasse ele bigorgane e si canta le dele canta le disse reganda le desse na mananasse e de gorgone masse oreganda le si dele canta la dasse ana manashi de gorgonasse o le basse de reganda le gorgon masse le de reganda la manasse e gorgonasse de reganda le si de begolenasse ana manashi de reganda le si de e begolemasse de reganda le desse de reganda e bigoicante e si canta ani caricanta la si de reganda la manasse e de reganda le si de gorgonasse ni rigorgana manahada la manasse de reganda la de reshiga la manasse e de reganda la dasse de reganda la manasse de reganda la dasse de reganda la badahada la manasse e de regoi que la badasse de regoi canta la badahada la manasse de reganda la badahada la manasse e de reshikore canta la badahada la manasse de reganda la badahada la manasse e de resi de reganda la badahada la manasse de reganda la badahada la manasse e de resi reganda la badahada la manasse de reganda la badahada la manasse e de resi de reganda la badahada la manasse de reganda la badahada la manasse de reganda la badahada la manasse e de resi de reganda la dasse de reganda la badahada la manasse de reganda la badahada la manasse e de reganda la dasse de reganda la badahada la manasse de reganda la badasse de reganda la badahada la manasse e de resi reganda la dasse de reganda la badahada la manasse ele de reganda la e de resi de reganda la manasse ele manahada la manasse de reganda la badahada la manasse e de renes e de reganda alla gogone hanase e gogana nase de canta la dasse de canta la da halamnase e gogana sidre goi canta la seder bigorgana tendre canta la manasse de gona ele bedel lashe de canta la de gogana nase de canta la dasse de canta la da hadramnas e de gogana la badasse de gogana manahadra manasse de canta la da hadramanas e manasi de bebashe de bigorgana beba mama
Por favor, mananás, driganda, badass, driquico, calabadass, driquico, calabadass. E dalla sede canta, la dalla manassi, canta, canta, la sede canta, la basse, e la manassi, canta, la balaha, la manasse, i guegonesse, canta, la balaha, la manasse, i gonanesci, la balaha, la manasse, canta, la balaha, la manasse, e de rishi, canta, la badasse, canta, la desci, canta, la balaha, la manasse, canta, la badasse, e le bidere canta, la balaha, la manasse, canta, la balaha, la manasse, canta, la balaha, la manasse, e di guegola manasse, i durqui canta, la das, dele canta la badahadra manasse, dele canta la badahadra manasse, dele canta la badasse. E bibor canta la si dele canta la badasse, dele canta la badahadra manasse, dele canta la badahadra manasse. E dele deixe dele canta, dele deixe dele canta la badahadra manasse, dele canta la badahadra manasse. Ele bigo ganasse, dele canta la dasse, ele me digo ganasse, e nele ganda la dasse, dele ganda la badahadra la badasse, dele gahamanasse, dele ganda la badahadra manasse. Ele dele deixe dele canta la badahadra Ramanashi, Dirigandra Hadramanashi, Dirigandra Hadramanashi, Idiriko Kandadas, Diricantala Hadramanashi, Dirigantala Badas. Iguigan Neshi, Dicantala Das, Diricantala Hadramanashi, Dipiguagamanase, and Equiga Cantala, Sidricantala, Enricantala Das, Diricantala Hadramanashi, Iguigandalas, Dirigandala Hadramanashi, Diricantala Hadramanashi, Iguigana Mathan, Dirigandra Hadramanashi, Dirigandra Hadramanashi. Idiricanta le dirici gana handara manase dirigui gala manase idirici diricanta la dasse diricanta la bahagama manase il bigu nesse diricanta la dasse diriganta la badahadra manase idigu nesse diriganta la badahadra manase diriganta la dasse diriganta le vigana manahadra manase indigu gana la manase diricanta la dasse diriganta la dahadra manase il nelle bericanta la manase Idiriganda badahadra manase diriganda la dasse diriganda la badahadra manase idirish dirqui canta la badahadra manase diricanta la badahadra manase Iguigana nesse diricanta canta la sidiriqui canta la vedesse diricanta la badahadra manase idirish diricanta la dasse qui canta la sadermeni gurganda la manase diriganda la badahadra idirish diricanta la basse diriganda la badahadra manase diriganda la badahadra manase diriganda la badahadra manase E manassi diriqui canta la sidiriqui che canta la sidirico e canta la sidirico che canta la sidirica la manas. Igui canta la sidiricanta la badata manas diricanta la badata manas. Idiriqui che canta la sidiriqui che canta la sidirico uganda la manas. E ne gigantes inia. Quel cante, il per cui canta la badassi, e ne vivo cui canta la sidiricanta la badassi di quei che canta, senderica la manas. E me masse, e nissiche, e nani quei gorgana, e si diriganda la manahala nasi, diriganda la dasse, indirico io gogana la manassi, diricanta la balaha la manassi, diriganda la dada la manassi, dirivi, i gorgana la manaha la manassi, diriganta la balaha la manassi, diriganta la badassi, diriganta la. Ele viu gorgana, sendiricanta la si, diriganta la balaha la manassi. I balugone menesse ricanta la badahadara manasse, dirigui gala manasse, i guigana nesse ricanta la dasse, ricanta la badahadara manasse, ricanta la se, i dirigui nasse, ricanta las, i digui canta las, ricanta la badasse, ricanta la badasse, i ricanta la dasse, ricanta la badahadara manasse, ricanta la dasse, ricanta la da, i dirisi ricanta la dasse, ricanta la badahadara manasse, ricanta la dasse, ricanta la badahadara manasse, e li bidirigui Gana manasi dari gue gala manahadra manasi dari kantala badahadra manasi dari kantala badahadra manasi ini di kantala badasi dari kantala badahadra manasi dari kantala badahadra manasi dari kantala badasi dari kantala badahadra manasi ini dari shi dari kantala rashi dari gue gahadala manasi dari bebahana manasi dari kantala badasi dari ini resi dari gue gala dari gue gala nasi dari kantala badasi dari kantala badasi dari kantala badahadra manasi ini dari kantala
Daramanas, the Gugamanas, the Rikui heard of Badas, the Cantarabadamas. Ele nele canta Badas, the Rikui Cantaladas, the Ricantarabadamas. Ele digo gole Manas, the Rikui Cantarabagan, Lamanas, the Ricantarabadamas. E Guganas, the Ricantaladas, the Ricantala, the Canta. Either Badahadramanashi, the Rikui Cantaladashi, the Ricantarabagas. Either Ramanas, the Ricantarabadahamanashi, the Ricantarabadahamanash. Either Ricantarabadahamanashi, the Ricantarabadahamanashi, the Ricantara. Either Rishi, the Ricantarabadadas, the Ricantarabadahamanash. Either Rugan, the Bebath, and the Ricantarabadahamanashi, the Ricantarabadahamanash. Ele the Ricantaladas, and the Uegamas, and the Ricantarabadahamanashi. Ele dervish de Ricantarabadass, de Ricantarabadahamanash. Either Rish de Ricantarabadass, the Ricantarabadahamanashi, the Rigolibadass, and the Ricantarabadahamanash. Either Rish de Ricantarabadahamanashi, the Ricantarabadahamanash, either Rish de Rish, Gandaramanahamanashi, the Ricantarabadahamanash. Either Rish de Ricantarabadahamanashi, the Ricantarabadahamanash, the Ricantarabadahamanash. Ele Rish de Ricantarabadahamanashi, the Ricantarabadahamanashi, the Ricantarabadahamanash. Either Rigan Naranasi, the Ricantarabadahamanashi, the Ricantarabadahamanashi, either Rish the Rigandarabadahamanashi, the Rigandarabadahamanashi, either Ricantarabadahamanashi, the Ricantarabadahamanashi. In the cantala da cyclical cantala siderico e canta in the coi manashi the cantala badassi the quick color badassi the quick cantales either cantala dassi the quick color manassi the cantala badassi either assi the cantala badashi the quick canta in the list the quick cantala sideri cantala bahadanase in the niri gana la manase il nasi nasi il bigo gana sideri cantala da sideri Either Badas, the Ricandra Badahadramanas, the Rican Cantalas, the Ricandra Badahadramanas. Iguiganalas, the Ricandra Badahadramanas. Either Sidricandra Bahandarash, the Ricandra Badahadramanas. Either Rish, the Ricantra Badas, the Ricantra Badahadramanashi. Iguiganalas, the Ricantra Das, the Ricantra Badahadramanashi, the Ricantra Badas. In a Mebgoliganas, the Ricantra Badahadramanas. Either Rishi Guganaras, the Ricantra Das, the Ricantra Badahadramanas. Either Rishi Ricantara Bahadramanass, the Ricantara Badahadramanass, either Rishi Ricantara Ras, the Rigandra Badahadramanass, the Ribigo Galamanass, the Rigalamanass, either Ricantala Das, the Rigigo Galamahadramanass, either Rishi Ricantara Ras, the Rigigo Galamanass, the Rigandra Badahadramanass, either Rishi Ricantara Ras, the Rigandra Badahadramanass, the Rigandra Badahadramanass, either Rishi Ricantara Badas and the Ricantara Badahadramanass. Elemanas, the Ricantara Badahadramanass, the Ricantara Badahadramanass, Nigo Garamanas, and the Kokandalas, and the Ricantara, the Ricantara, the Hazarigandra, the Hazariganda, and the Ricantara, the Hadramanas, the Ricantamanas, Elena Lamanas, the Ricantara, the Shigaragamananas, the E ne riesci a cantare la si deve cantare vivo, che manassi, deve ricantare la si deve ricantare la manassi, e deve ricantare la si deve ricantare la manassi, deve ricantare la manassi, e la manassi. Allora, si deve ricantare la si deve ricantare la manassi, deve ricantare la si deve ricantare la manassi, deve ricantare la manassi, e con la si deve ricantare la si deve ricantare la si deve ricantare la si deve ricantare la manassi, deve alla nassi deve ricantare la si deve ricantare la manassi, e con la si deve ricantare la si deve ricantare la si deve ricantare la e mi volemo massi, dico che canta la desiderio che con mahanas, e delle piccole cantano la hadramanas, e delle cantano la hadramanas, e con il mahanas, dico che canta le deci, canta la hadramanas, e delle cantano la badas, dico che canta la dadashi, dico che hadramanas, e le badassi, dico che canta la sidri, canta la babas, e delle canta la hadramanas, e le nassi, dico che la bas, e delle canta la badassi, dico che hadramanas, e delle canta la hadramanas, dico che canta la sederica la manasse, dedicata la badasse, e di cui cananasse, dedicata la badasse, e di cui manasse, di cui la manasse, di cui la manasse, e le nasse, dedicata la dei, cui canta la sederica la badahadra manasse,
Enerigoega, Nene, Shirikantarabadasa, Negoikantarabadahadamanas. Either Kantarabadahadamanas, Shidrikantarabadahadamanas, either Shidrikantarabadahadamanas, Shidriganamas, Shidrikantarabadahadamanas, either Shidrikantarabas, Shidrigandaranas, Shidrigandaras, Iderishi Cantarabadahadramanashi, Dirigandalamanas, Idericantrabadas, Dirigandalahadramanashi, Dirigandalahadramanashi, Dirigandalahadramananas, Iderishi, Cantalabadas, Dirigandalahadramananas, Iderishi, Cantalabadahadramanashi, Dirigandalahadramanashi, Iderishi, Gregandalahadramanashi, Dirigandalahadramanashi, Dirigandalahadramanashi, Iderishi, Gandarabadahadramanashi, Deri. Alabadashi, Deri, Gandarabadahadramanashi, Deri, Gandarabadahadramanashi, Deri, Gandarabadahadramanashi. Iderishi, Gandarabadahadramanashi, Deri, Gandarabadahadramanashi. Iriguganamasi, Dirigucantala, Sidricantala da Hadramanasse, Idrigucantala, Sidricantala, Badahadramanasse, Idrishi Cantala da Hadramanasse. Anagênero, Anericigo e Cantala, Emigo e Cantala, Sidricantala da Hadramanasse, Iguiganama, Fingala, Mamma, Gandala, Sidricantala dasse. Ingalamanasse, de Cantalabas, Iguigananasse, de Guiganamahanalanas, de Guiganamahanas, Iguiganamas, de Cantalabadahadramanasse, Iguigandale, Sidri Cantaladas, de Gandalabadahadramanasse, e de Lish de Cantalabadahadramanasse, de Cantalabadahadramanasse, de Cantalabadahadramanasse, e de Cantalabadahadramanasse, de Cantalabadasse, Iguiganamasse, de Cantalabadahadramanasse, de Cantalabadash, de Lish, Igor Gandarabadahadramanashi, Dirigandarabadarabanashi, Dirigandarabadarabanashi, Idrish, Dirigandarabadarabanashi, Dirigandarabadarabanashi, Idrish, Dirigandarabadarabanashi, Dirigandarabadarabanashi, Idrish, Dirigandarabadarabanashi, 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 Igalabasi, Dirigandarabadarabanashi, Idrish, Dirigandarabadarabanashi, Dirigandarabadarabanashi. And a month and they going to go and the Gadrabadasi, Iguigunasi, Uguinasi, Delicantala, Centricanta, Eganasi, Delicantravadadramanasi, Digaramas. See you, Alabadas, and you be working of the Delicantravadadramanas, in the Delicantravadadramanas, the Delicantravadadramanas. E Manalasi, Delicantala, Deshi, Delicantravadasi, Diguiganamas. In Nirigandra and Ricantara Bass, Igahandra Massi, the Ricantara Hadramasi, the Ricantara Bass. É igual eu falo para o povo de Deus, é simplesmente maravilhoso e horrendo. É horrendo, porque você está sentindo a dor ali no seu corpo, você sabe o que está acontecendo e se você, eu vou falar de uma forma assim, da forma horrenda, se você estiver ali em pecado, você vai orar, você vai mandar o diabo sair, ele não vai sair, ele vai continuar ali te machucando, mas se você estiver ali ó, com a brecha ali, todas as brechas fechadas, estiver ali na presença de Deus, você fala e o diabo para na hora, ele para ali na hora. Então você tem que estar aí ó, consagrada, você tem que estar aí. O que Deus está pedindo para você fazer? Vai lá e faz. Se Deus está pedindo para você fazer uma consagração, vai lá e se consagra, porque como Deus disse na palavra de Deus, dele assim clama a mim e responder-te-ei. Gente, e Deus, ele me deu, ele foi abrindo ali o Salmo 91 para mim, ele foi abrindo o Salmo 91 para mim, um versículo que ele me deu assim, olha, porque encarecidamente amou o meu nome, eu gosto de ler, eu vou ler aqui Salmo 91 para vocês, porque foram os versículos, foram a palavra de Deus que Deus me deu. Então, você confessar a palavra junto com o nome do Senhor Jesus e crer. Ali a dor vai passar no nome de Jesus e no momento que você mandar ele sair, você creia. Fala assim, ó, eu tomei aqui eu tô tomando um remédio muito eficaz aqui para essa dor, e eu creio que essa dor já acabou no nome do Senhor Jesus de Nazaré.
É nessa fé que vocês têm que estar, é nesse entendimento que vocês têm que estar, é nessa ousadia, nessa intrepidez que vocês têm que estar, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aqui que tá, olha gente, é no versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Ele me livrará e poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, você conhece o nome de Jesus? Você sabe a autoridade que você tem no nome de Jesus? Então, faça uso dele, ele é assim, ó, faça uso dele em excesso aí, ó. Em todo tempo o nome de Jesus está na minha boca, porque eu descobri o quanto que esse nome assim, eu tenho autoridade nesse nome, o quanto que o diabo, ele tem medo desse nome na boca do cristão, de um cristão ali salvo, o quanto que o diabo tem medo, o quanto que ele obedece. Neste nome você coloca o diabo de joelho e laça ele e faz ele trabalhar para você, não você trabalhar para ele, mas eu vou falar do jeito que fala a Bíblia, e não você ser escrava do diabo, é ele que tem que ser o seu escravo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, não sou eu, é Deus. É Deus, e eu conto para vocês o meu testemunho, gente, que várias vezes, olha, a minha irmã, gente, conhecendo a palavra de Deus, ela entrou ali conheceu Deus primeiro que eu, depois ela apresentou Deus para mim, e a minha irmã ali no leito do hospital, ela falando comigo que assim, era Deus no céu e eu na terra. E eu assustei, gente, com a exposição da minha família de achar assim que eu ia lá e ia salvar eles. E depois, gente, foi a vez da minha mãe ali internada, e o médico falou assim que ia fazer um procedimento na cabeça da minha mãe, um procedimento no coração. E eu liguei para o meu pai falou comigo assim que ali naquele momento era Deus no céu e eu na terra para ajudar eles. E gente, eu falei com meu pai da mesma maneira que eu falei com minha mãe, falei assim, papai, não sou eu, é Deus que faz, vocês têm que ir a Deus. Ele Ele dash diricantara badass diricantara badahadramanasse. Idrish diricantara badahadramanasse diricantara badahadramanasse diricantara badahadramanasse. Idrish diricantara badass diricantara badahadramanasse diricantara badahadramanasse. Idrish diricantara badass diricantara badahadramanasse diricantara manasse. Anamanasse diricantara badahadramanasse diricantara badahadramanasse. Idrish diricantara badahadramanasse diricantara badahadramanasse. Idrish diricantara badahadramanasse diricantara badahadramanasse. Arabadashi diricantara badahadramanasse diricantara badahadramanasse. Idrish diricantara das diricantara badahadramanasse diricantara badahadramanasse. Idrish diricantara badahadramanasse diricantara das diricantara badahadramanasse. Idrish diricantara badahadramanasse. Idrish diricantara badahadramanasse diricantara badahadramanasse. Ele rashi diricantara das diricantara das diricantara Idrish diricantara das diricantara badahadramanasse diricantara badahadramanasse diricantara das.
E é isso aí, povo de Deus. É isso aí. Nós temos que estar aí, ó, resolvendo aí, colocando aí as claras, né? Porque o nosso Deus é o Deus que desembaraça perfeitamente o nosso caminho. E nós temos que estar ali com a palavra de Deus, confessando a palavra de Deus e fazendo essa palavra valer na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós não podemos aceitar tamanha injustiça, gente. Não podemos aceitar aí, ó, tamanha injustiça com o povo de Deus. E é você, cristão, é você que a partir do momento que você não faz aliança com o diabo, você é que faz a diferença. Porque na primeira investida do diabo, se você retroceder, se você calar, aí acabou. Aí você fez aliança com ele e ali ele faz de você um fantoche. Ele faz de você aí, ó, uma massa de manobra. Leva para lá, leva para cá, leva lá para um lado e para o outro aí, ó. E aí é você que decide se você vai querer aí, ó, ficar como uma massa de manobra na mão do diabo, e ele te passando aí, ó, para um e para outro, e assim, ó, não deixa você chegar no lugar que você tem que chegar, não deixa você viver a vida que Deus tem para você, e aí o tempo vai passando, e o diabo aí, ó, fazendo você trabalhar para ele. Ao invés de você humilhar ele, ele que vai te humilhar. Então não aceite de maneira nenhuma, que o diabo venha aí ficar no seu lugar, venha aí viver a sua vida por você. Não aceite. Dê enquadra o diabo você, não deixe que ele te enquadre, não deixe que ele te prenda, não deixe que ele roube de você a sua vida. O que o diabo mais almeja é encontrar aí, ó, um cristão aí, ó, puro, santo, um cristão verdadeiro, para ele estar aí, ó, usando, para ele estar aí, ó, sugando aí, ó, toda a energia do cristão, toda a vida do cristão.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer os seus direitos em Cristo Jesus. Você tem que buscar conhecer seus direitos em Cristo Jesus e não aceitar as artimanhas do diabo na sua vida, não aceitar fazer aliancinha ou meia aliança com o diabo e viver uma vida aí em Cristo Jesus, sabendo ali dos seus direitos, sabendo ali, que aquele sangue que foi derramado ali na cruz, ele te blinda de toda e qualquer investida do diabo. E não retroceda na primeira dorzinha que você sentir. Você sentiu dor ali, usa a palavra de Deus. Como que você vai usar a palavra de Deus? Você vai confessar a palavra de Deus e usar ali a autoridade que você tem no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E mandar o diabo riscar fora, cair fora, bater em retirada da sua vida. E você coloca ele debaixo dos seus pés no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não aceite de maneira nenhuma aliançar-se com o diabo. E ele vem de uma maneira bem sutil, gente. Bem sutil. E quando eu falo que o nosso Deus, ele é rico e ele, segundo a sua riqueza, ele supre todas as nossas necessidades, é nesse sentido que eu estou falando. É todas as nossas necessidades. No que você estiver ali precisando, vai a Deus. E quando o diabo vier te oferecendo, você manda ele bater em retirada. E a sutileza dele é assim, gente, olha, você vai estar sentindo dor, ele vai te oferecer um remédio, ele vai te oferecer um remédio. Aí é você que vai decidir se você fica vai lá na farmácia e compra um remédio, ou se você fica ali em oração, na fé, crendo que no nome do Senhor Jesus de Nazaré você já foi sarado, né? É nessa fé que você tem que estar. É na hora ali do fogo ali que você tem que mostrar em quem você confia, né? Porque assim como o Senhor Jesus ele foi provado, você também será provado. E você tem que ser provado e aprovado, entende? Sair daí aprovado, eu venci essa. E não pensa você que você vai vencer e que o diabo não vai voltar, não. É como diz a palavra de Deus, o diabo ele vive ao nosso derredor, bramando e rugindo, caçando daquele que possa tragar. Mas não é esse versículo que eu quero falar. O diabo ele é um outro versículo, é um versículo assim, olha, que o diabo ele volta para ver se a casa está ali, limpinha, adornada, e vazia, né? E vazia como? Você deixa de ler a palavra um dia, você deixa de ler a palavra 2 dias, e ali ele volta. E se ele acha a casa vazia, ele vem e traz outros 7 com ele. Então, aí, gente, é que eu falo com vocês, de vocês entrarem numa igreja e ficarem na igreja e buscarem conhecer Deus, conhecer o seu Senhor, para você realmente ser liberta e ficar livre, entende? E quando eu falo com você que a libertação é um processo, é porque eu fui liberta ali dentro da igreja, entende? Eu fui liberta no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós não podemos aceitar, temos que fechar toda a brecha, todas as brechas, e não podemos aceitar aliançar com o diabo de maneira nenhuma. E são, povo de Deus, meninas, mulheres, são ali, pequenas coisas assim, que no mundo, assim, para as pessoas que estão no mundo, não tem nada a ver, é normal, mas para um cristão faz a diferença. Faz a diferença no cristão e nas pessoas que estão no mundo. Então, é aí que nós temos que abrir nossos olhos, aí que nós temos que ficar ficar acordados. É quando eu chamo vocês, acorda, povo de Deus, acorda, porque em tudo que você precisar, o diabo vai ter a oferta dele, e Deus também tem. Tá tudo aqui, as promessas de Deus para nós, as promessas de Deus estão tudo aqui, os nossos direitos estão todos aqui. E o mundo também nos oferece, né? Aquilo que nós precisar, o mundo tem.
né? Então, é nós aí, ó. Nós temos de acordar e ficar acordados. Quando eu falo com vocês, entrar no caminho, permanecer ali no caminho, permanecer ali, ó, firme no caminho, com seus olhos fitos no Senhor e não tirar os olhos de Deus. Como que eu não tiro os olhos de Deus? É não tirar os olhos aqui, ó, da palavra. Tudo que te acontecer, tudo que o diabo vier te oferecer, você vai ali alinhar a palavra. Deus, isso é certo? Deus, o que o Senhor diz sobre isso aqui, essa oferta aqui do diabo? E, gente, no momento que o diabo vir oferecer para você aqui, olha, eu já ouvi muito isso assim, olha, é pegar ou largar, né? É pegar ou largar. Tipo assim, que ele está falando ali que é uma oferta muito boa e que é pegar ou largar. E você larga, porque se ele está fazendo essa pressão em você, é porque não vem de Deus. Então, se aquela oferta que está vindo para você não der tempo de você ir a Deus, não der tempo de você orar a Deus, colocar ali diante de Deus, larga, porque não é de Deus. Ali no diabo, no homem falar assim, o negociante ali falar assim com você já entende que não é de Deus, entende? Para você. Aí você só abre a mão e larga, entende? É nessa sabedoria que vocês têm que andar, gente. Sabendo ali, ó, alinhar sua vida com a palavra de Deus e estar ali, gente, sempre com os olhos abertos, sempre acordados e viver o melhor ali na terra e assim, ó, se é um casamento, Deus vai colocar a pessoa ali, ó, na sua frente. E como eu falo com vocês, gente, tudo que acontece na vida de um cristão, primeiro acontece no mundo espiritual. Se nós vivemos pela fé, gente, primeiro, o que nós fazemos? Nós que vivemos pela fé, nós oramos. Nós não andamos por aí, ó, Deus dará, não. Nós oramos, nós colocamos diante de Deus o desejo do nosso coração e ali nós estamos ligados na videira verdadeira e ali nós estamos esperando em Deus, entende? Então não tem porquê o cristão andar aí na rua olhando para um lado para o outro, olhando para cima, assustado, não. Nós temos que andar atentos, mas não aí assustado, olhando para um lado para o outro, porque Deus me prometeu, cadê? De maneira nenhuma. É Deus que proporciona ali, ó, um encontro, um momento bom ali para o encontro. Estou falando encontro aqui, eu estou falando em todo sentido, povo de Deus. Estou falando ali encontro homens e mulheres, aquele encontro ali, ó, do negócio que você quer fazer, o encontro ali, ó, do seu emprego, entende? Do seu emprego, em todas as áreas da sua vida. O nosso Deus, segundo a sua riqueza, Ele supre todas as nossas necessidades. E ali, ó, no momento que o diabo entender que você está orando a Deus pedindo, ele vai te oferecer. Ele vai oferecer para você sempre assim, ó, algo parecido com o que Deus tem para nós. E ali, se você não estiver ali ligada, se você não estiver ali entendida, ele vem e troca aí, ó, de lugar com você. É nessa chamada, quando eu falo com vocês aí, ó, que eles estão colocando galegas, eles estão colocando aí as vagabelas, as catinés no lugar dos cristãos, e tô falando com vocês aí, ó, a barbárie que tá aí, essa anda lá marche, ele canta lá basta, e quando ele canta lá deixa, ele canta lá badada lá manasse. Então, gente, ele canta lá cida, ele canta lá badasse, ele ganda lá badasse, ele liga lá manasse. E quando nasce, ele canta lá badasse, e quando canta lá cida, ele canta lá badada lá manasse. Ele berro gole manasse, ele canta lá badasse, ele canta lá badasse. E ele quando nasce, ele canta lá badasse, ele canta lá badada lá manasse.
Digaramanase, Tricantala Babase, Enebucolemase, Tricantala Manadra Manase, Ericantala Dase, Trigandala Leleshir, Egogananase, Rigogahanase, Tricala Babase, Igorigala Manahadra Manase, Ememase, Tricantala da Hadramanase. Gente, eu sou como a Esther, eu fui, igual fala lá, a Esther ela foi aceita pelo rei, porém a Esther não esqueceu da responsabilidade dela para com o povo dela, entende? Em todo tempo, gente, eu vou estar ali lembrando de onde que Deus me tirou. De onde que Deus me tirou e a luta que foi para eu sair, eu vou falar com vocês assim, sair da cama com aquele cansaço, com aquela fadiga que eu senti, entende? E então, em todo tempo, eu vou lembrar de onde Deus me tirou, do que Deus me livrou. Vocês estão entendendo? Andalabadashi, Dericantalababaradashi, Dericantaradase, Iguigahanalanasse, Dericantalabadaradamanase, Dericantalabaragolamanase, Dericantaladarashi, Dericantaradase, Dericantalabadaradamanase, Dericantaladaramanase, Dericantalababaranasse, Derish, Namanase, Dericantalabadaradamanase, Deri. Alabadarasse, Deri, Cantarasse, Deri, Shiri, Cantalabadaramanase, e Deri, Shiri, Cantalabadaramanase, Shiri, Cantalabadaramanase, Deri, Cantalabadaramanase. É sim, povo de Deus, enquanto houver fôlego de vida nas minhas narinas, eu vou estar ali sabendo, aqui eu fui chamada, eu vou estar ali entendendo, ali, gente, entendendo ali o meu chamado e aquilo que Deus falar que é para mim ir lá e fazer, eu vou me levantar, vou lá e vou fazer, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos aqui, né, aos anúncios e é isso, povo de Deus. Nós anunciamos aqui, ó, que nós anunciamos aqui que a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato. E nós anunciamos aqui, ó, os prédios aí, ó, Arranha-Céus, na Avenida Brasília, é um fato. Nós já temos aí o valor, era para dar esse valor em dezembro e eu deixei para dar em janeiro. Dia 3 de janeiro eu dei o valor e antes de dar, o povo estava insistindo para que eu desse até no Natal. E eu não quis dar, eu falei que ia dar depois do Natal e que seria no Ano Novo. Eu fui, dei o valor dia 3 de janeiro e falei com vocês, depois vocês vão entender por quê. Eu tenho sempre falado, povo de Deus, da sabedoria divina. A sabedoria de Deus é simplesmente maravilhosa, grandiosa,